Graças e paz. Muita gente já me conhece, pastor Leandro, né? Pode chamar de Leandro mesmo. E nós somos lá da Igreja Batista, primeira Igreja Batista lá da cidade de Ibirá. Quem conhece Ibirá? Terra das Águas, né? Terra das Águas. Cidade de Ibirá, lá começamos um trabalho muito parecido com vocês aqui, de implantação, e graças a Deus, Deus tem dado graça para nós, crescendo para a glória dEle. E agradeço muito aos pastores, pastor Rafael, pastor Samuel, pela oportunidade. É um prazer, privilégio poder estar aqui entre vocês. Quero trazer uma palavra para você. Eu vou ser breve, a gente pode participar, se você quiser interagir comigo, vamos interagir. E eu vi o tio cantando satisfação. E a palavra que eu quero trazer é justamente em cima desse tema, satisfação. Mas o tema mesmo é homens semelhantes a Jesus. Homens semelhantes a Jesus. Eu digo para você que ser homem é uma decisão. Não adianta você somente ser do sexo masculino. Não adianta você só ter um negocinho ali embaixo, entende? Você precisa ser homem, homem é uma decisão. É uma decisão. E eu quero falar com você um pouquinho sobre homens semelhantes a Jesus. Para nós cristãos, ser homem é ser parecido com Cristo, amém? Para nós cristãos, ser homem, Jesus é o nosso maior exemplo de hombridade. Ser homem é ser parecido com Ele. E falando sobre satisfação, para que isso aconteça, eu tenho que de fato estar satisfeito nele, pleno nele. Se você trouxe sua Bíblia, por favor, vamos lá. Abra para mim, comigo lá em Efésios. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 16. Peço que, da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com o poder interior por meio de seu Espírito. Pode passar. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Olha só, olha o que o versículo está dizendo. Então, Cristo habitará em seu coração à medida que você confiar nele. Veja então que a plenitude, como cantamos em Jesus, Jesus em mim, é uma atitude de fé, onde pela fé Ele vem habitar em mim, ok? Olha lá o texto de novo. Confiar nele, né? Cadê? Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que sejam grande demais para que você inteiramente seja compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. A gente vai ler alguns outros textos, tá bom? Mas vamos começar por aqui. A grande questão, não sei qual é a sua história, mas para que a gente possa ser parecido com Jesus como um homem, a primeira coisa, é claro, é reconhecê-lo que Ele é meu Senhor e o meu Salvador. E pela fé, Ele habitará em mim, Ele habitará em você, dando a você força, aprofundando suas raízes em amor. Aí o texto finaliza no versículo 19. Então vocês serão preenchidos de todo o quê? De todo o quê? Plenitude. Está participando comigo aí? De todo o quê? Plenitude. O que é plenitude? Completo, satisfeito, totalmente realizado. Um homem em Jesus, ele se torna pleno, completo, satisfeito, realizado. É claro que a gente tem muitas coisas a buscar em nossa vida, tem muitos jovens aqui, muita coisa a conquistar, sua faculdade, seu primeiro trabalho, sua casa, sua família. Mas lembre-se, não é isso, ou são essas coisas que preencherão de fato seu coração. O que de fato fará você se sentir completo, homem de verdade,
é Cristo habitando em você. Você entendeu nisso? Amém? É Cristo habitando na sua vida de forma plena. Veja, Ele fortalecerá você em amor, aprofundará suas raízes em amor, manterão fortes. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude. Plenitude de quê? De vida e poder que vem de Deus. Então o ponto de partida para que um homem seja semelhante a Jesus e viva essa hombridade de Jesus é Ele habitando em você, é Ele habitando em nós. Eu não sei se você já tomou essa decisão. Hoje pode ser o dia, se caso houver alguém aqui que ainda não tomou essa decisão, de entender: eu preciso de Cristo na minha vida, de reconhecer que sou pecador, miserável pecador, e Ele veio para me salvar, me completar. Amém? Eu não merecia nada, o meu destino era a condenação e o inferno, mas Ele veio e morreu no meu lugar e no seu lugar, querido. E querido, isso aí é a notícia do Evangelho, é as boas novas de salvação. Ele morreu no meu lugar e no seu lugar, para nos trazer vida e vida eterna. Isso é maravilhoso, não é? A Bíblia diz lá em Colossenses que Ele pegou o documento que estava com o meu nome, o seu nome escrito: Leandro, condenado pelos seus pecados. E Ele pegou aquele documento e Ele cravou-a na cruz, dizendo: por mim, pela minha morte na cruz, eu trago vida e vida completa para você, plenitude dos céus para a sua vida. Hoje, se você entender isso, que você precisa, a partir de hoje, uma caminhada de intimidade com Cristo. Ah, meu amado, ainda mais vocês jovens, mesmo não importa a idade, Ele mostrará para você os planos maravilhosos de Deus, e você entenderá o que é ser um homem de verdade, a viver uma hombridade de verdade, que é ser semelhante a Jesus. Então, para ser um homem semelhante a Jesus, o ponto de partida é esse: é reconhecer Jesus como seu Salvador e caminhar com Ele para toda a sua vida até o fim. Amém? Ok, entendendo isso, sabendo que então agora Cristo habita em mim, e eu sou preenchido dessa plenitude celestial da vida dEle, da presença dEle, trazendo vida sobre mim e poder, então agora as minhas atitudes, a minha forma de viver, precisa ser semelhante a de Jesus. Eu vou ler outro texto, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Muito conhecido também esse texto. Agora que eu entendo que Jesus é meu Senhor, meu Salvador, e Ele habita em mim, eu agora preciso viver como Ele. Filipenses 2:5 vai dizer assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Você pode ler comigo, repetir comigo, vamos lá? Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Quer dizer, agora Ele vivendo em mim, a minha vida, o meu comportamento no dia a dia precisa ser semelhante a quem? A Jesus. Isso é ser homem. Agora, como isso acontece? Ainda em Filipenses 2, a partir do versículo 12, vai dizer assim, trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Façam tudo sem queixas, nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Olha só, Cristo agora habita em mim, e agora eu vou viver como Ele no meu dia a dia, na minha casa, na escola, faculdade, no meu trabalho, na igreja, onde for. E essa é a forma como eu vou agir, vivendo de uma forma pura e inculpável diante de Deus e das pessoas também, brilhando como luzes resplandecentes em um mundo cheio de gente corrompida e perversa.
E é claro que aqui não é para que eu ou você venha a se sentir melhor do que os outros, claro que não. A ideia justamente é Cristo brilhando em mim, para que outros, ao ver a minha vida, venha também a caminhar e a conhecer Jesus Cristo. Queridos, ser cristão e ser um homem à semelhança de Jesus requer muita responsabilidade. E eu digo para você, Ele conta contigo nessa jornada. E Ele está contigo também. É isso que significa carregar a cruz. Se você quer me seguir, o que você precisa fazer? Pegue a sua cruz e siga-me. Não é tão simples assim, mas o barato do evangelho, legal aí, é saber que você vai fazer tudo isso não sozinho, mas você está com a presença do Espírito Santo na sua vida, trazendo poder, autoridade, discernimento, direção, trabalhando em você, para que a cada dia, de glória em glória, você se pareça cada vez mais com Jesus. Então, homens plenos, homens satisfeitos em Jesus, homens completos em Jesus, são homens posicionados, homens de verdade. Lembre-se, ser homem é uma decisão. Você está aqui hoje, você pode escolher ser um garoto, um moleque, e quando eu digo moleque, não importa a idade. Você pode ter 70 anos e ter atitudes de moleque ainda. E você pode ter 8 anos, 10 anos e ter atitude de homem. Você entende isso? Então é uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. Eu vou ser homem. E há homem semelhante a Jesus. E isso não é fraqueza, irmão, porque Jesus é demais, cara. Jesus é o nosso maior exemplo, nosso Senhor, nosso tudo. E homens plenos de Jesus são homens posicionados. Deixa eu ler mais um texto, por favor. Eu vou ler bastante textos aqui. Apocalipse 1, a partir do versículo 4. Diz assim: e a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama. Olha que lindo, irmão. Ele que nos ama. Ele te ama, meu amado. Ele que nos ama e fez o quê? E nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir o seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. É que acho que nesse texto aqui eu mudei a versão. É que eu preferi pegar essa versão do versículo 6, que eu quero me focalizar nele, que diz assim: e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Novamente, eu e você, plenos em Jesus, seremos homens posicionados. Deus perdoou os seus pecados, te deu autoridade espiritual, e Ele constituiu você reino e sacerdote. Olha só, autoridade de governo, autoridade espiritual de caminhar com Cristo nessa sociedade. Aí eu quero trazer 3 pontos aqui para a gente pensar. Como é ser um homem pleno em Jesus e posicionado em sua família? Você então em Jesus, pleno em Jesus, como é ser um homem pleno e posicionado na sua família? Você como marido, você como filho. Eu quero trazer aqui só alguns pontos para a gente refletir. Para aqueles que são casados, um homem pleno em Jesus e posicionado em sua família, ele vai amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Um homem pleno em Jesus. Vou repetir para você. Você que vai casar, quem é que está namorando já da garotada aí? Está namorando já? Está noivo, namorando? Ó, é noivar, casar, hein? Não é para demorar não. Veja, um homem posicionado, pleno em Jesus, ele ama a sua esposa como Jesus ama a igreja. E aí, meu querido, há o grande desafio, porque quem é casado aqui sabe, o momento de casamento é maravilhoso. Eu amo estar casado,
Tem aqui o pastor Levi, né? Trabalha com casais. É desafio, mas é maravilhoso. Nem sempre são flores, meu querido. Mas mesmo assim, o homem, ele precisa amar tanto a sua esposa, mesmo que ela não seja perfeita, porque não vai ser mesmo, e nem você é, ao ponto de você se entregar completamente para ela. O grande segredo, é claro, não vou falar de casamento aqui, não é o momento, mas o grande segredo do relacionamento é, de quando você entra no casamento, o seu projeto de vida como marido é proporcionar para a sua esposa prazer. E quando eu digo prazer, não vai pensar em área somente sexual. Prazer em todos os sentidos. Quer ver uma coisa que deixa minha esposa felizona? Nossa, para ela, se eu quero fazer ali um momento mais romântico, se eu quero deixar ela bem felizona, não é chegar lá com um buquê de flores. No início, quando eu casei com a minha esposa, no início eu cometi esse erro. Cheguei lá, ainda estava conhecendo ela, cheguei lá, fui tentar trazer um buquê de flores, ela nem ligou. Mas aí ela percebeu, quer dizer, eu percebi, que deixava ela muito feliz quando ela estava lá na cozinha, e enquanto ela estava fazendo o almoço, eu estava ali ajudando, lavando a louça, cortando ali o tomate. Pensa numa mulher que ficava assim, ó, ai, que homem. Eu não sei se é assim com você que é casado no caso. Eu tenho o maior prazer, eu não sei cozinhar, tem uns homens aqui que sabem cozinhar, quem sabe cozinhar aí? Pô, eu admiro, eu só sei fazer ovo, só isso, e olha lá, faço uma sujeira danada na cozinha, cara. Mas pelo menos lavar louça eu sei. Você sabe lavar louça, garotada? Lavar louça pelo menos eu sei, eu lavo bem pra caramba, e rápido também. Quero deixar minha esposa feliz, é ela chegar em casa, cara. Se eu chegar primeiro e eu chegar em casa, e eu chegar lá, olhei lá, a roupa no varal. Eu poderia chegar em casa primeiro do que ela e ficar relaxado no sofá. Eu olho a roupa no varal, pô, ela vai chegar, ela vai fazer isso sozinha? Eu já sei. Pô, eu quero fazer quero dar uma alegrada nela. Aí eu vou lá, tiro a roupa do varal, deixo ela dobradinha. Quando ela chega, a primeira coisa que ela fala: nossa, você que fez isso? Meu Deus, que homem! Rapaz, para ela é melhor do que ganhar um buquê de flores, do que ganhar um chocolate, sei lá. Entende? Então, meu amado, essas tarefas, geralmente o pessoal fala, tarefa de casa é coisa de mulher. Para com isso. Quem é satisfeito em Jesus, pleno em Jesus, não tem essas bobeiras. Você limpa a casa também, junto com ela, entende? Ainda mais se ela trabalha, você faz tudo junto, porque ela é sua parceira, entende? E se você está namorando, já pensa dessa forma, já entra nesse relacionamento pensando desse jeito. Você vai ver o quanto você vai ser feliz com a sua esposa. Eu tenho certeza que ela vai te respeitar e muito. Então, quer dizer, um homem pleno em Jesus, que decide ser homem, à semelhança de Jesus, ele ama a sua esposa como Cristo ama a igreja. Ele cuida, ensina e prepara seus filhos para a vida. E você, filho, honra seu pai e a sua mãe, como diz o mandamento. Talvez você, eu estou falando aqui para casados, mas você que não é casado, é filho. Como é que você honra? Como é que você se torna um jovem, um homem posicionado na sua casa? Por exemplo, qual é o seu nome, filho? João, quantos anos você tem? 9 anos. Eu acho que é o mais novo aqui, né? E quem é o mais velho? João tem 8 anos. Aí você pode falar, ele é uma criança ainda. Ok, sim, pela idade sim, mas se ele entender o que eu estou falando aqui agora, você, João, entender que Jesus tem que ser o centro da sua vida, e você entender que na sua casa você tem uma família, lá dentro você pode ser um homem posicionado. Como assim? Por exemplo, vou imaginar que seu papai e sua mamãe estão lá, você está num sábado, o papai e a mamãe estão lá trabalhando, limpando a casa, e você está sentado no sofá jogando videogame. Isso é atitude de um moleque, de um garoto, imaturo. Mas se você entender, calma aí, minha mãe e meu pai estão ali limpando a casa, eu poderia estar ali com eles também. Deixa o controle do videogame lá. Pai, o que eu posso fazer para te ajudar? Filho, vem me ajudar a limpar o carro aqui. Beleza. Isso é atitude de homem, entendeu? Entendeu, João? É um homem, mesmo com 8 anos, posicionado dentro de casa. Porque entende que família, o problema da família é o seu problema também. As lutas da família é as suas lutas também. E os privilégios da família é a sua também. Você entende isso? Então, mesmo você, mesmo um jovem, uma criança, mesmo dentro de casa,
querendo ser, decidindo ser semelhante a Jesus, você, não importa a idade, pode se tornar um homem posicionado dentro da sua casa. Amém? Para isso, irmão. E é isso. Um homem, ele traz segurança para sua esposa, para seus filhos. A mulher, ela tem que se sentir segura ao seu lado, cara. Você que vai casar, você é namorado, precisa sentir segurança do seu lado. Os seus filhos precisam saber que está do lado de um pai que não vai ser um banana se alguém ir lá querer fazer uma maldade com ele ou com a sua mãe. Vai enfrentar, se tiver que enfrentar. Vai ser homem de proteger a sua casa, entende? Jesus era manso. Jesus era lindo demais, mas quando precisou virar a mesa, ele virou. Ele era homem, e nós devemos ser semelhantes a ele também. Ok, e como é um homem pleno, posicionado dentro da igreja? Já falei sobre família. E como é um homem pleno em Jesus, posicionado dentro da igreja? Fala aí, me ajuda aí. Como é que é um homem posicionado dentro da igreja? Enquanto eu bebo um pouquinho de água, vai, fala, me ajuda aí. Nossa, um de cada vez. Quer senha? Como é um homem posicionado dentro da igreja? Me ajuda aí. O que ele faz? Fica sentado? Comprometido. Beleza, é a mesma coisa de uma casa. Um homem posicionado dentro da igreja é aquele homem que chega na igreja e não fica só assistindo o culto. Ele participa do culto, não só na questão de adoração e tudo mais, mas acabou o culto. Pastor, quer que ajude a limpar as cadeiras? Quer que ajude a guardar? Estamos juntos, porque nós somos uma família. A igreja é a família da fé, amém? Você entende isso? É a família da fé. O mesmo princípio que é dentro de casa, é aqui dentro também. Um homem posicionado dentro da igreja nunca, vou repetir para você, nunca vai ficar parado. Não vai ficar esquentando o banco. Ele vai se posicionar. Pastor, conta comigo, o que tem para fazer? Ele vai se posicionar, porque ele se parece com Jesus. Um homem posicionado, cheio e pleno de Jesus, na igreja, ele não fica parado. Ele se desenvolve, ele desenvolve os seus dons através do serviço. Jesus é conhecido pelo serviço, pelo serviço. Ele era um homem que servia as pessoas. Um homem posicionado na igreja, ele se torna um pai espiritual para aqueles que não têm pai. E aí é mais para quem já é mais maduro na fé. Eu digo isso porque eu estava vendo, até falei isso na igreja em um culto, vendo as gerações. E aí tem a geração Baby Boomer, que é quem acho que nasceu depois de 1950. Aí tem a geração X, que é a minha. Aí tem a geração Y, Z, e tem a geração Alfa, que é a geração de 2010 até hoje. E nas pesquisas dessa geração Alfa, estava mostrando que, não só fora, mas dentro da igreja, é a geração de filhos sem pais. Pode reparar, de várias famílias, onde você vê que o filho nasceu de 2010 para cá, você vai ver, ou é pai separado, já está no segundo, terceiro casamento, ou é às vezes o pai que abandonou e mora só com a mãe. A geração Alfa, essa geração de 2010 para cá, é a geração sem pai. É a geração sem pai. E nós, homens aqui, agora mais maduros na fé, ao chegar a galera jovem, se você já é o pai, vovô, você tem ali seu tempo, cola em uma garotada mais nova. Seja um pai espiritual para essa galera que está chegando. Se aproxime dele. Um homem posicionado vai pensar assim. Não vai querer falar, coisa de jovem faz muito barulho, né? Acho que vai começar culto jovem aqui, né, pastor? Vai começar logo. E aí geralmente o pessoal mais idade fala, não, jovem faz muito barulho, eu não quero nem ir lá nos cultos, que é muito barulheira. E tudo. Não, se aproxima. Eles precisam, muitas vezes, não tem em casa uma vida paterna, um pai que o aconselha, que o ama, que o direciona. Mas dentro da igreja, aonde tem homens posicionados, plenos em Jesus, eles serão, para essa juventude que virá a este lugar, pais espirituais posicionados, amém? Que seja assim. Que você, que já é mais maduro, se aproxime dos mais novos, e de fato seja um pai, um conselheiro. Olha,
De repente, se você não encontra isso em casa, aqui você está encontrando. Aqui você tem uma direção. Aqui você tem alguém que te ama. Isso é ser um homem, à semelhança de Jesus, posicionado dentro da igreja. Um homem que de fato serve ao Senhor, servindo as pessoas, e se coloca como um pai espiritual. E para finalizar, como é um homem posicionado no meio da sociedade? Como é um homem pleno em Jesus, posicionado na sociedade, no seu trabalho, aonde você convive lá com seus amigos, na faculdade talvez, fora da igreja, fora do ambiente familiar? Como deve ser você, a semelhança de Jesus, posicionado lá fora? Que você possa entender que o mundo lá fora, realmente, como diz, caminha a passos largos para o inferno por estar longe de Deus. E a responsabilidade nossa, que conhecemos a Cristo, é de viver nesse lugar de trevas para mostrar a luz que é Jesus. E homens, e novamente eu digo, não importa a idade, você pode estar na sua escola, mesmo numa classe pequenininha, mas quando você encontra as opções erradas, porque ela sempre vai acontecer, sempre vai vir as opções, ou de repente acontece muito, e eu digo, pais, a gente tem que ficar muito alerta, que infelizmente, eu vou falar de um assunto aqui que é só homens mesmo, mas a pornografia já está exposta explicitamente, principalmente para crianças. Muitas vezes, qualquer clique, uma criança de 8 anos pode clicar e pegar cenas terríveis. E como você se posiciona dizendo não a essas coisas? Fuja da aparência do mal. Ah, mas é bonitinho, quero ver, quero... Não, fuja disso. Limpe o seu coração, fuja dessas coisas. Eu sei que não é fácil, eu também sou homem, já passei por essa fase. Foi difícil também para mim em alguns momentos nessa área. Mas em nome de Jesus, eu digo para você que se você deixar Cristo transformar você totalmente, essas áreas, muitas vezes que é meio complicada para homens, você se liberta disso rapidinho, pelo poder do Senhor na sua vida. Um homem posicionado na sociedade é um homem de palavra, um homem confiável, um homem que assume suas responsabilidades. Rapidinho, não quero me alongar tanto. Por exemplo, você olha a história de Adão. Todo mundo conhece a história de Adão? Adão e a história de Davi. Todo mundo conhece a história de Davi. Os dois erraram. Os dois cometeram pecados. Se lembra qual foi o pecado de Adão? Qual foi o pecado de Adão? Hã? Fala alto aí. Hã? Maçã, fruto, vai saber lá. Mas não assim que comeu a maçã, que desobedeceu a Deus, certo? E o pecado de Davi? Fala um deles aí, que foi muitos até, por sinal. Adultério. Cara, fala sério, pensa comigo. Você seria membro de uma igreja, de um pastor Davi, depois do que ele fez? De ele adulterar, planejar a morte do marido dela. E aí depois ele se arrepende e Deus fala assim: você é um homem segundo o meu coração. Cara, que Deus é esse? Mas olha só a diferença da postura de um homem. Adão era um moleque. Adão, quando cometeu o erro e o pecado, aí é claro, o pessoal vai botar a culpa na Eva, né? Falar que a culpa é dela. Mas quando Deus vem fazer ali, o checklist com eles, ele vai na Eva, ele vai em quem? Ele vai em Adão primeiro. Ô Adão, o que tu fez? Qual foi a resposta dele mesmo? Qual foi a resposta de Adão quando Deus questionou ele? É essa mulher que me deste. Foi essa aí, essa abençoada aí, Isso é atitude de moleque. Atitude de moleque. Davi, quando foi confrontado, quando errou, ele bateu no peito, foi eu. Foi eu que fiz a besteira. A culpa é minha. Assumo a bronca. A culpa é minha. Isso é atitude de um homem. Nós iremos errar, irmãos. Não adianta, você não vai ser perfeito. Mas quando você errar, seja você jovem, criança na sua casa, adulto, e quando você vê que errou, errei, foi eu. Vou consertar. Porque você é um homem. Amém? Você não é um moleque. Amém, irmãos? Você é um homem posicionado em Jesus. E homem posicionado, ele assume as suas responsabilidades. Quando um homem é muito vítima, tudo acontece comigo, muito melindroso,
Deus não gera em meninos um destino, somente em quem é homem. Se você quer ter mais intimidade com Deus pelo Espírito Santo, você tem que entender que Deus não vai chamar para a mesa de reunião moleques, garotos. Ele só chama homens maduros. Quando eu digo homem, quem está falando só entre homens, mulheres também, estou dizendo. Homens maduros, para falar, eu tenho uma missão com você. Eu tenho um chamado para você, uma vocação para você. Você quer ouvir os meus planos para você? Entende? Então, um homem posicionado, ele constrói junto com Deus um destino. Um homem posicionado e pleno em Jesus sempre, e é que eu finalizo, já falei acho que 3 vezes isso, né? Daqui a pouco o galo canta. Um homem posicionado e pleno em Jesus sempre, vou repetir, sempre irá deixar para melhor as pessoas e o ambiente onde ele viver. Vou repetir, um homem posicionado, pleno em Jesus, ele sempre vai deixar o ambiente e as pessoas à sua volta melhor, porque ele não vai ser folgado, ele vai ser sempre aquele que vai estar servindo. Vou repetir novamente para você guardar isso. Um homem posicionado, pleno em Jesus, sempre vai deixar o ambiente onde você convive e as pessoas que estão à sua volta melhor. As pessoas vão sentir prazer de estar com você, porque a sua presença deixa o ambiente melhor. As pessoas que estão à sua volta se sentem melhores à sua presença. O seu trabalho, as pessoas falam, puxa, é muito bom trabalhar com você, porque você é um cara que mesmo estando com um patrão olhando ou não, você é excelente. É bom trabalhar ao seu lado. Novamente eu digo para você, em Jesus, posicionado, pleno, tudo que está à sua volta ficará e deve ficar melhor. Você pode pensar, nossa, hoje não é a minha realidade isso. Ok, então isso já é a primeira atitude de um homem. Pastor, o que o senhor está falando ainda não é a minha realidade. Então assuma isso, não é. Mas em Jesus, hoje, agora, fala, Senhor, eu decido ser semelhante a Ti. Decido caminhar contigo com toda a minha vida, reconhecendo o Senhor como meu único e suficiente Salvador, e viver essa hombridade do Senhor. E a partir de então, todas as minhas decisões, toda a minha vida, toda a minha postura será semelhante a Ti, porque eu decido hoje ser um homem de verdade, ser um homem semelhante a Ti. Amém? Beleza, não sei se está no tempo, já estourei tempo, pastor? Então beleza, vamos orar então. Vamos lá, vamos ficar de pé um pouquinho. Vamos orar. Que hoje você reafirme, que hoje você decida ser um homem semelhante a Jesus. Eu te convido agora a fechar os seus olhos. Novamente eu pergunto isso para você. Você já teve esse encontro com Jesus? Você de verdade já reconheceu Ele como seu Salvador? Se sim, então faça hoje reafirmando, Senhor, o Teu Espírito habita em mim e hoje eu tomo uma decisão de ser semelhante a Ti em todos os lugares que eu estiver, na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja. Eu vou ser um homem posicionado. E se você está aqui, mas fala, olha, eu ainda não tive esse encontro, eu ainda não entreguei minha vida a Jesus, eu ainda tenho muitas falhas, muitos pecados. Ok, todos nós temos falhas e pecados, mas eu quero dizer para você que Ele está aqui e Ele pode perdoar você, restaurar você e trazer vida nova para você a partir de hoje. Basta você crer, basta você falar, Senhor, eis-me aqui, venha e preencha a minha vida nesta noite, preencha toda a minha vida e me torne um homem semelhante a Ti. E que a partir de hoje você possa tomar decisões pautadas na palavra, daquilo que tanto Ele nos ensina, e que você tem certeza vai viver o melhor dessa terra, nessa caminhada junto com Ele.